Mas eu acho que não tem problema que Deus não resolva, né? A gente acha um problema muito grande, mas quando a gente confia em Deus, os problemas tornam-se mínimos. Em 2016, eu tive a surpresa de ser diagnosticada com câncer de mama. Não foi fácil. Meu mundo, como se diz, desabou. Mas na sala do médico, quando eu fui fazer o exame, pela primeira vez que ele me deu o diagnóstico, eu entreguei a Deus, primeiramente, e a Nossa Senhora, que fizesse a vontade dele, né? Que eu merecesse e desse a cura, principalmente. O meu começo de caminhada foi desde do ventre da minha mãe. Minha mãe sempre foi catequista e acho que quando ela era noiva do meu pai, ela já frequentava a igreja do Salgado e ela já tinha essa missão de catequizar crianças para a primeira Eucaristia. Falar de Nossa Senhora é falar do próprio Deus. É impossível você separar, não é? Você como cristão que diz que Jesus é tudo, como não dizer que Maria também é tudo? Nós estamos celebrando os 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida. Então é um momento muito importante para nós católicos, onde nós fazemos memória daquele dia tão sublime que ela apareceu aos pescadores. E durante esses 300 anos, quantas histórias de milagres? Pessoas simples que tiveram, tal como os pescadores, as suas vidas encontradas pela Mãe de Deus. E não foi diferente comigo, né? Eu sou alguém também muito devoto à Nossa Senhora, porque consegui enxergar ela como esse instrumento da presença de Deus em nossas vidas. Fui fazer os exames e foi marcada a minha cirurgia para o dia 17 de maio. Fui feliz, contente, as pessoas perguntavam, dizia que ia fazer, todo mundo me dava segurança, foram rezados textos aqui de com Nossa Senhora Aparecida, muita gente ficou rezando, pedindo a Deus, orando, tanto católico quanto evangélico, eu tenho muito conhecimento, e as pessoas iam passando de uma para outra. Nossa Senhora sempre foi na vida da minha mãe e eu era muito enferma e minha mãe fez experiências com Nossa Senhora e ela sempre via, né? Ela percebia, não é uma coisa de falar, não é uma coisa de pessoas que não sabem o que está fazendo. Mas, numa época da minha vida, eu disse, não quero que Nossa Senhora seja mais nada na minha vida. Só que é tão interessante que mesmo assim eu senti uma dor de cabeça tremenda. E só com a oração da minha mãe, a Nossa Senhora, que a dor de cabeça passava. Mas mesmo assim, eu não queria mais saber. Quando eu nasci, a primeira coisa que ela fez foi me consagrar ao Espírito Santo, me consagrar a Deus e me consagrar principalmente também a Nossa Senhora. E foi crescendo a caminhada, eu sempre acompanhava ela na igreja, sempre ia junto com ela nas catequeses, mesmo sendo pequeno. Eu sempre estava inteirado de todo esse crescimento. Junto com minha mãe e também meu pai, sempre eles estavam lá juntos, me levando, e eu crescia com isso, nessa ideia. Tanto que, com o tempo, o pessoal olhava para mim e dizia, esse menino quando crescer vai ser padre. Só que eu dizia, não, eu vou ser padre. Só que chegou um tempo que eu até cheguei a estudar para ser padre, mas não deu certo, porque realmente não era a vocação que eu queria, mas que eu poderia servir de outra forma ao reino de Deus sem ser padre. E fui fazer a cirurgia, meu irmão me levou, entrei numa boa, tudinho, as amigas lá. Quando foi depois da cirurgia, a médica me acordou e falou que estava tudo bem. Graças a Deus já, doutora, tudo bem já. E eu não sei como. Nessa hora eu tive um AVC
e tive uma parada cardíaca. Foi uma sequência. Resultado, fui parar na UTI. Foram 15 dias entubada, sem abrir nem os olhos. Para a honra e glória de Jesus, eu estava na UTI nesse período e o pessoal fazendo orações, tudinho. E certo dia, não sei se de dia ou da noite, não sei, eu vi a aparição de Nossa Senhora. Eu senti Nossa Senhora Aparecida perto de mim. Olha, eu entubada, eu sem ver nada, sem escutar. E vi Nossa Senhora Aparecida do meu lado. Aí eu vi, ela surgia do nada ali. E quando eu olhava assim do lado, para mim eu estava sentada ou caminhando, não sei. Quando eu olhava do lado, eu abri os olhos para ver se era realmente Nossa Senhora. E ela estava do jeitinho que está aqui, sendo deste tamanho, mais ou menos uns 70 centímetros, do lado. E eu olhava daquele jeito dela ali, como se alguém tivesse colocado. Aí eu dizia, minha Nossa Senhora. Aí nisso eu via uma lâmpada forte nos pés dela e como se aquela luz fosse um fogo ou alguma coisa, mas uma luz muito forte, muito forte. E aquela luz vinha para mim e eu sentia a luz entrando no meu peito. Aí nisso eu sentia como se alguma coisa estivesse desaparecendo de mim. Depois de 12 anos que minha mãe falece, eu comecei a perceber. Como se uma luz tivesse, como não, com certeza foi. Quando eu era de Nossa Senhora era diferente, não é? As coisas caminhavam de forma diferente. Porque quando você está com a mãe, como é que a gente sente com a mãe? Segurança. A mãe não impede que nós passemos por coisas ruins, mas ela nos carrega. Mãe, quando a gente chega, ela olha pra gente e ela já sabe se o nosso dia foi bom, não é? E eu fui passando por isso, mas muito enferma, tudo que você imaginar eu passei, todo dentro desses 20 anos que eu não queria mais a companhia da Mãe Rainha. E quando chega esse momento, já na minha enfermidade, já bem mal mesmo, eu acreditava que já ia ser o meu final, chega o momento de eu estar no hospital e no hospital, como vocês sabem, não tem templo, né? Tem a capela. E aí eu fui convidada para participar de um terço, era um terço mariano, era o mês de maio. E eu disse, eu vou. Chego lá, fico quietinha e não vou, não é, me envolver com santo nem com nada. Eu recordo um fato onde minha mãe estava passando por um momento de depressão e eu ia pela primeira vez à Aparecida. E minha mãe disse, olha, quando chegar de frente à imagem de Nossa Senhora Aparecida, você lembre de mim. E chegar em Aparecida, de fato, ser acolhido por Maria. O santuário ele tem uma estrutura muito acolhedora. Então, ao chegar no santuário, eu me direcionei aonde estava a imagem e quando eu contemplei a imagem de Nossa Senhora Aparecida, era muito e ouvir aquilo que minha mãe estava dizendo, né? Orem por mim. E aí era o filho pedindo a Deus para uma mãe e pedindo também a intercessão de Maria. E eu fiquei extremamente emocionado, né? Quando eu voltei, e minha mãe perguntou como foi a experiência. E aí eu contei como foi a experiência. E ela sempre também muito devota, aliás, eu tenho todos os dias. Então nós temos em casa esse bom hábito, né? Durante todo o ano, está sempre invocando a presença de Maria como a nossa intercessora, como a nossa mãe, porque sabemos que ela se aproxima dos mais simples, aqueles que têm um coração semelhante a uma criança que abre e se deixa realmente ser conduzido. Então celebrar esses 300 anos é poder louvar a Deus por 300 anos aqui no Brasil dessa aparição da Nossa Senhora Aparecida. Então ela que sempre está presente em tantos momentos com os seus filhos. Crescendo nessa vivência da comunidade,
surgem também curiosidades. E as curiosidades são muitas. Você, quando está numa fase de adolescente para jovem, você quer descobrir algo novo, ou tem um momento de rebeldia. E o momento de rebeldia não é somente de querer quebrar as coisas ou de xingar, não. Mas também é um momento de rebeldia de dizer assim, eu quero algo novo, vou experimentar, independente do que a minha família ou que as pessoas vão dizer. E um dos momentos eu digo de rebeldia, mas por consequência de uma caminhada que eu já tinha na igreja, eu tive um momento de mudança, que era querer conhecer a igreja evangélica. E isso, de primeira instância, por sermos de caminhada, era uma caminhada que seria muito dura para os meus pais aceitarem eu sair da igreja católica e se tornar evangélico. Então, saí da igreja católica, mas naquele primeiro instante, com uma dúvida de se realmente era isso certo que eu estava querendo. Os médicos, minha irmã que estava lá nesse período, disseram que, não sei se no outro dia, não sei, que para mim foi de um dia para outro que eu passei, que a gente fica inconsciente totalmente. Disse que eu comecei a mexer o braço, abrir o olho e mexer a cabeça. Aí os médicos correram, o médico da UTI, os enfermeiros, olha, ela está reagindo. E eu abria os olhos, eu vi uma luz bem forte, mas eu não sabia que luz era aquela, era na parede. E lá na UTI onde eu estava não tinha parede. Mas na frente tinha uma parede e aquela luz refletindo para mim. E daí por diante eu só fui melhorando, graças a Deus. E passei para o quarto, né? O médico, eu comecei me alimentando, foram tirando as sondas, foram tirando o tubo, desligando os aparelhos e eu só reanimando. Uma coisa inexplicável mesmo, porque foi de uma hora para outra, como se diz. E quando eu cheguei, estava aguardando um leito desocupar, eu fui para o leito. O médico chegou perto de mim, ainda na UTI, e chamou-me de guerreira, mulher guerreira. Passado o tempo, tive novas vivências, começasse tudo do zero. E tive novas vivências. Só que nessa mesma nova vivência, não estando mais na igreja católica, e sim tendo novos irmãos na igreja evangélica, eu tive uma consciência, a minha consciência foi sendo mudada em termos de algumas coisas que eu via, ou achava que via, e decretava para mim como verdade. Então, eu comecei, posso dizer hoje como falta de sabedoria, a desrespeitar a religião que um dia me acolheu, não desde criança, mas desde o ventre da minha mãe. Eu comecei a decretar guerra, primeiramente contra a Igreja Católica. Todos os amigos que eu tinha, eu queria tirar de lá. Todas as pessoas que realmente não eram da Igreja Evangélica, para mim eram todos inimigos. E com o tempo, eu não só decretava mais a guerra contra a Igreja Católica, mas também contra a Nossa Senhora. E eu me lembro quando minha mãe, à noite, sempre dizia, já rezou, reze o Pai Nosso, mas reza a Ave Maria também. Para sempre a gente lembrar que tem um Pai e que também tem uma Mãe do Céu. Mas eu esqueci disso. Então quando eu decretei guerra a Maria, eu chamava de uma tal Maria, não chamava ela mais de Mãezinha do Céu, não chamava ela mais de Nossa Senhora, mas eu chamava ela somente de bem-aventurada porque estava citado na Bíblia. E eu perdi totalmente o respeito com tudo que eu aprendi. Só que é assim que eu sinto, quem estava iniciando o texto, disse assim: antes, Nossa Senhora vai entrar na sua casa. Aí eu
sorriu, né? Dentro de mim, ei, palhaçada, eu tô aqui, ó, vim só. Mas ela entrou. E ele foi dando detalhes. Aqui nesse bairro, o bairro, a maioria das casas tem pés de rosas, tudo. Mas é impossível você nunca ter entrado na minha casa e você saber que tinha um pé de rosa no início da casa, que era outra casa que eu morava. E bem, eles, Nossa Senhora estava passando pelo pé de rosa. Aí você já se desmancha, porque quando é para você, a experiência é única, você sabe. E eu fiquei quieta ali, só ouvindo. E ele passou, e ela passou por toda a casa. E ele foi dando detalhes. E olha, eu nunca vi esse rapaz. E até hoje, você me perguntar quem é ele, eu não sei. Foi aquele momento ali na capela. E ela passou na casa, tudo bem. Eu imaginei, estou emotiva, né? Estou muito doente. Pode ter sido algo de emoção. Fiquei calada. Fiz a cirurgia, muito bem, graças a Deus, deu tudo certo, vim para casa. Só que continuei em silêncio, mais apegada, voltando à vida com ela, mais quietinha no meu canto. E aí um dia minha filha estava conversando. Nós estávamos com uma visita e ela disse assim, que teve um dia que ela estava, quando eu estava no hospital, e uma voz dizendo para ela, minha filha não bebe, minha filha não fuma, só gosta de balada, mas sem essas coisas. E ela disse que uma voz dizia assim, vai beber, acaba com tua vida, tá tudo muito... Ó, tua mãe já está destruída, tua mãe já tá para morrer, mas já morreu. E aí tu bebe, tu faz o que tu quiser. E outra voz dizia assim, vá dormir. E o que mais interessante, ela foi dormir. E aí eu confirmei que realmente a visita tinha sido, não é? Ela não sabe que a voz era Nossa Senhora dizendo, não faz, vai dormir. Porque se ela tivesse saído para beber, seja lá o quê, porque numa bebida depois, não é? Ninguém sabe o que é que acontece. E eu tenho muito que agradecer. Mas teve momentos que eu achava que o meu ego falava mais. Eu achava que o certo era o certo para mim, o errado era o errado para mim, eu decretava isso. E uma das coisas que eu decretava como errado eram as pessoas ter devoção por Nossa Senhora. Então, como eu disse, decretei guerra a ela e fazia de tudo para que ninguém pudesse nem rezar, nem pudesse ir para a procissão. E realmente não olhava mais com bons olhos, principalmente aquela mãe que um dia eu chamava de mãezinha. Só que teve um dia no meu trabalho que foi milagroso. Eu não sei explicar aquilo, mas tinha que acontecer naquele dia. A gente estava para sair de um trabalho com o carro da empresa e o carro da empresa quebrou. E em questão de urgência teve que utilizar o meu e do meu pai, que é da família, e nisso a gente utilizou o carro daqui, o meu. Só que eu não gostava, que era uma coisa que incomodava, que era um terço que tinha pendurado no carro. Para mim eu achava que aquilo incomodava bastante, porque aquela devoção à Nossa Senhora, retratada no texto, para mim incomodava. Então na minha cabeça eu disse profundamente, eu vou jogar isso. Então a minha intenção era simplesmente chegar na BR, quebrar mesmo aquele texto que estava pendurado lá na frente do carro e jogar no lixo. Quando Jesus dá um problema, dá uma limitação a ele tem outros meios de se virar. Não é se limitar só naquilo, não é pensar, não é regredir. E eu procuro inovar a minha mente. Eu baixei a cabeça e perguntei a Deus, por quê? Por que isso aconteceu comigo? Nunca perguntei, nunca tive cabeça baixa. Pelo contrário, eu passo alegria para as pessoas.
Outras vezes eu encontrei pessoas debilitadas, pessoas que não estavam... Eu digo, gente, não é assim, eu passei por isso também. Olha aqui eu, em momento nenhum eu reclamei da vida, em momento nenhum eu disse porque eu perdi um seio, um peito, mas eu até me arrependi por não ter tirado os dois, porque eu estou viva. Eu acho que Deus é maior, até para confortar as pessoas quando você tem força de vontade, não é? Isso, eu acho que estética é uma coisa diferente de saúde. A saúde mental é a coisa melhor da vida. Estética você é quem procura. Isso não me abalou. De jeito nenhum, tá? Minha família aí que fala. Eu levo uma vida normal de assistir, de ver, posso ver o que ver, não estou nem mais aí. Porque parece que eu pedi a Deus para não me envolver mentalmente com as coisas. E hoje eu encaro as coisas tão assim, tão normal, que não me atinge nada o que eu passei. É uma história muito pessoal, né? Então, quando eu tinha 2 anos e 7 meses, eu fui para a casa do meu avô e comi veneno. E depois desse processo da ingestão de veneno, eu fui dito como uma criança que não teria mais possibilidade de viver, porque o veneno tinha até corroído muitas partes do organismo. E aí, no sábado, minha avó disse: traga ele para casa. No sábado, que é um dia onde nós nos consagramos a Nossa Senhora, é um dia em memória a Nossa Senhora. Naquele sábado, minha avó ela me pegou nos braços, pequenininho, 2 anos e 7 meses, e ela disse que se eu sobrevivesse, eu ia ser padre. Os anos passaram, esconderam durante muito tempo isso de mim, até eu entrar no seminário. Eu entrei no seminário com 19 anos, e depois de 2 anos que eu já estava no seminário, minha mãe me contou, né? O seminário é o lugar onde nós nos formamos para ser padres. E aí eu perguntei por que não ter dito antes, porque eles não queriam que a fala pudesse me induzir a entrar no seminário. E aí eu creio muito que Maria teve uma parcela de contribuição exatamente aí, a consagração, né? Uma vez consagrada, ela nos acolhe e realmente nos ajuda a cumprirmos as promessas de Deus. Então, naquele momento, era a promessa de Deus que eu poderia realmente me tornar padre de acordo com aquilo que minha família estava propondo para mim. Eu chegando na cidade aqui perto de Caruaru, que é a cidade de São Caetano, que foi nesse pensamento que eu tive lá em São Caetano, eu pensei em tirar e jogar fora e xinguei muito. E falei nomes que não convém dizer, mas eu disse: eu preciso jogar isso no lixo. Me incomodava muito aquele texto, porque a devoção à Nossa Senhora me incomodava. Eu nunca tinha tido uma experiência com Nossa Senhora, nunca. E as pessoas que diziam que tinha experiência com ela, eu ria, eu não acreditava e ainda zombava quando eu dava. E queria mostrar a verdade e dizer: olha, tu tá errada e talvez seja coisa da tua cabeça. Eu dizia muito isso. Só que nesse dia da viagem, tinha que acontecer nesse dia, como eu falei, eu estava na BR e tinha um viaduto que passava de um lado para o outro da cidade e eu tinha que passar por debaixo desse viaduto para poder continuar o meu trabalho. E do nada, meu carro perdeu o controle. E de primeira instância eu não entendi por que o carro tinha perdido o controle, porque eu estava dirigindo bem, eu não estava correndo, mas eu estava simplesmente com cuidado de uma moto que vinha atrás, porque eu tinha que dar a curva, mas se ela viesse com muita velocidade, ela podia bater no meu carro. Então, entrei no viaduto, mas o carro perdeu o controle e ele foi com toda a força em direção à mureta que segurava a BR em cima. Então, foi o primeiro desespero que aconteceu. Eu nunca tinha passado por um acidente de carro. E quando eu vi que esse carro ia com toda a força bater na mureta, eu gritei e com toda a força virei o volante, e isso foi pior porque o carro pegou mais velocidade e ele ia batendo na outra mureta e eu puxava já de forma descontrolada a direção e o carro começou
a rodopiar dentro do viaduto. Isso é questão de segundos. Quando eu consegui, na linguagem nós aprumar o carro, eu já estava do outro lado da BR, na via local, prestes a cair numa ribanceira. E quando eu vi que eu ia cair na ribanceira, eu não aguentei, eu gritei mais forte ainda, porque eu sabia que ali aquele carro ia cair com toda a força, e essa ribanceira tinha pedras, e lá embaixo tinha casas, então se aquele carro caísse ali, eu não ia morrer sozinho, eu ia matar muita gente ali também. Mas, na hora do grito, tão forte que eu dei, que não foi um grito qualquer, foi um grito pelo socorro que foi atendido. Esse meu grito chegou ao céu. E eu não estava no carro com ninguém, eu estava sozinho no carro, com as portas e vidros fechados. E do nada, surgiu uma mulher dentro do carro. Ela entrou dentro do carro, ela segurou a minha mão, eu senti ela pegar na minha mão, ela segurou no volante e o carro do nada, ele virou, ele já estava para cair na ribanceira, ele virou e parou atravessado e ele estabilizou. E a freada muito forte, mesmo com cinto, o impacto me deixou um pouco desacordado por alguns segundos, mas quando eu me acordei, eu fiquei procurando quem era aquela mulher. Porque eu queria entender como é que uma mulher tinha entrado dentro do carro e tinha segurado o volante do carro e tinha parado. Porque eu não sabia mais o que era embreagem, o que era freio, o que era freio de mão, eu não sabia. Eu sabia que eu ia morrer. Eu sabia que aquele carro ia cair. Eu sei que muitas vezes as pessoas não acreditam porque a vida da gente passa assim em segundos na nossa frente, mas passa, porque você imagina simplesmente a sua vida se acabando ali. E quando eu senti aquela mão, e você sente o que é uma mão de uma mulher, a docilidade, a doçura, a suavidade de uma mão de uma mulher tocando na sua, eu senti isso. Eu tive o prazer de sentir a mão dela tocando na minha e parar aquele carro. Tem uma oração de Nossa Senhora Aparecida. E ela é assim: ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos, livra-nos de tudo o que possa ofender a vosso Santíssimo Filho, meu Redentor e querido Jesus Cristo. Virgem bendita, dê proteção a mim e a minha família das doenças, da fome, assalto, raios e outros perigos que possam nos atingir. Soberana Senhora, dirige-nos em todos os negócios espirituais e temporais. Livrai-nos das tentações do demônio, para que, trilhando no caminho da virtude, pelos merecimentos de vossa puríssima virgindade e o preciosíssimo sangue de vosso Filho, vós possamos ver, amar e gozar da eterna glória por todos os séculos. Amém. Minha Nossa Senhora Aparecida, me faça alcançar esta graça.